Fala galera, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e hoje a gente vem para uma aula muito legal, que é a resolução de questões do EQ-UERJ. A gente vai trabalhar com o primeiro EQ de 2018. Para quem não lembra, agora em 2022, a gente vai ter de novo prova única, objetiva, 7 questões de Química. E ano passado foi muito parecido com a prova do EQ. Então vale a pena você dar uma olhadinha, tá? Se puder, ativa o sininho, deixa lá um comentário legal, eu vou amar responder e dá um joinha que eu vou ficar bem feliz, tá bom? Vamos lá, vamos começar? A gente tem aqui, ó, o mesmo composto orgânico possui isômeros óticos diferentes. O que são isômeros óticos? São aqueles isômeros que têm características de organização diferente em função, ele mesmo fala aqui, de um carbono assimétrico, um carbono quiral, aquele carbono que tem como principal característica 4 grupos distintos. Aí ele pede para considerar a fórmula plana de 4 isômeros. Eu tenho 4 isômeros aqui que ele vai mostrar e só um deles vai apresentar carbono assimétrico, tá? Primeira coisa que eu tenho que me lembrar é um carbono assimétrico nunca pode ser CH2, nunca pode ser CH3, nunca pode ser carbono nem de dupla, nem de tripla nem anel aromático. Então vamos lá, deu nó na língua. Eu vou olhar de baixo para cima por motivos óbvios. Ó, CH3 não pode, CH2 não pode, CH2 não pode. Carbono de dupla não pode, CH3 não pode. Ou seja, isso aqui não tem carbono quiral nenhum, não dá nem para me preocupar. Ó, CH3, CH3, CH2, carbono de dupla, carbono de dupla. Esse aqui eu poderia pensar em quiralidade. Porém, quando eu olho aqui, ó, flúor e flúor, 2 grupos iguais, ele não pode ser quiral. Então aqui também não tem nenhum. CH3, 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 CH3. Então, esses aqui não podem mesmo. Esses aqui eu vou ter que analisar. Esse carbono aqui tem um CH3 em cima e um CH3 para o lado esquerdo. Ele não pode ser quiral. Esse aqui é a mesma coisa, só que ao invés de para o lado esquerdo, para o lado direito. Ele tem um CH3 aqui e um CH3 aqui. Não pode ser quiral. E esse aqui até tem um hidrogêniozinho aqui em cima, tem um brominho para baixo, mas quando eu olho aqui, ó, esse lado da molécula é igualzinho a esse, o lado esquerdo e direito são iguais, então a molécula 2 está fora. Quando eu olho para cá, esse carboninho aqui, ele tem um NH2, tem um hidrogêniozinho escondidinho aqui, ó, tem um grupo CH3 e tem um grupo CH2, CH2, CH3. Gente, tem que lembrar que tem que olhar tudo para a direita, tudo para a esquerda, tudo para cima e tudo para baixo. Não é só o carbono vizinho ou só o grupo vizinho, tem que olhar tudo, tá? Então fique esperto aqui. Esse cara é quiral. Resposta, questão 1. Moleza. Essa aqui vai falar de mudança de estado, né? Esse gráfico aqui é um gráfico que tem tanto um ponto de fusão claro, quanto ele tem aqui, ó, um ponto de ebulição claro também, ó. Ele tem 2 patamares de temperatura constante. Portanto, esse cara é uma substância pura. E ele fala aqui, né, esse diagrama de variação da temperatura com mudança de estado começa num sólido, então aqui ele inicia num sólido, aí ele tem uma mudança de estado de sólido para líquido, ele tem o estado líquido e ele tem uma mudança de estado de líquido para gasoso. O que ele não aparece é um aquecimento aqui na forma de gasoso. Ele diz que aqui é um metal puro, nem precisava dizer, porque ele tem ponto de fusão e ebulição constantes. Se ele tem ponto de fusão e ebulição constantes, ele é uma substância pura, isso é um fato. Aí ele quer saber qual é a etapa D. Etapa D seria a mudança de líquido para gasoso. Tem 4 nomes que a gente poderia trabalhar, que seriam mudanças de líquido para gasoso. Não são 4 mudanças diferentes, são 4 formas diferentes de mudar. Primeira forma seria o nome genérico. Qual é o nome genérico? Vaporização. Vaporização serve para qualquer mudança de líquido para gasoso. Aí eu teria 3 nomes específicos. Essa vaporização ela pode acontecer em temperatura ambiente, que seria a evaporação.
ela pode acontecer em temperatura controlada, que é esse caso aqui, por isso pontos de ebulição, né? Isso aqui é uma ebulição. Fê, como é que você sabe que isso aqui é uma ebulição? Por conta da temperatura controlada. Ele veio fazendo controle de temperatura, ele veio fazendo análise de variação de temperatura. Isso é típico de ebulição. E a calefação seria aquela chapa muito quente que você espirrava, faz psh, e quase não se trabalha com isso. Então ele quer saber o nome do estado físico. Aqui seriam duas respostas possíveis, claro que ele jamais ia colocar as duas, tá? Poderia ser o nome genérico, vaporização, ou nome específico, ebulição. Aqui a gente só encontra o nome da mudança de estado físico como sendo vaporização. Beleza? Molezinha, vai. Próxima questão. Gente, essa daqui, eu não sei nem o que dizer. Sério, eu não sei o que dizer. Ela é tão óbvia que chega a dar medo de você responder errado de tão óbvia. Porque ele vai falar de uma substância química chamada NaCl. Bom e velho sal de cozinha. Gente, é isso mesmo? Ele tá falando de sal de cozinha? Ele tá perguntando a função do NaCl? Sim, ele tá perguntando a função do NaCl, gente. Acredite, essas coisas acontecem. Então, se você se deparar com uma questão óbvia demais assim, sério, relaxa, porque isso acontece na UERJ, tá? Vai de boa. Não surta, não. Não bota cabelinho ovo nessa merda, não, hein? Vamos lá. Outra questãozinha óbvia. Ele me dá um ácido, que é o ácido fluorossilícico. E aí ele pede o número de oxidação no silício dessa molécula. Gente, se liga. Toda vez que eu tenho hidrogênio num ácido, ele é sempre mais um. Nos ácidos você não precisa se preocupar. Fih, mas não tem umas situações que o hidrogênio pode ser outra coisa? Sim, ele pode ser no H2, no gás hidrogênio. Tá, mas aqui é H2. Não, isso aqui é um ácido. Gás H2, gás hidrogênio, aquele que usa como combustível. Aí ele é zero. Se ele estiver com metal, onde ele é o mais eletronegativo, por exemplo, NaH, e você vai reconhecer porque ele vai estar no final, ele é menos 1, porque ele é um hidreto. Esse aqui é um ácido, gente. Ácido ele é mais 1. O silício ele está perguntando, então eu vou chamar ele de X. E o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela. Com exceção dessa substância F2, que é o gás flúor, e não é F2 com outro elemento, não, ele é puro, substância simples. Tirando isso aqui, que ele vale menos, ele vale 0, aqui ele vale menos 1. Então aqui, ó, na substância simples ele é 0. Em qualquer outra substância ele é menos 1. E aí, moleza, né? Só fazer a conta. Então, eu tenho hidrogênio vale 1, eu tenho 2, 2 vezes 1. Silício vale X, eu só tenho 1, X. Flúor vale menos 1, vezes 6, menos 6. E aí é só somar o que não tem X, joga para o outro lado. E aí eu encontro o silício como mais 4. O que faz muito sentido, porque ele é da 4A, ele é da mesma família do carbono. Beleza? Próxima questão, ele vai falar de uma técnica chamada cromatografia, uma técnica de separação, que basicamente eu vou ter uma placa ou um tubo que vai ser chamado de fase estacionária. Essa fase, o nome já diz, ela fica parada. E eu vou colocar a minha mistura, no caso aqui a mistura desses 4 compostos, e vou empurrar essa mistura com uma fase móvel, tá? Um solvente, ou uma mistura de solventes, beleza? E essa mistura, ela vai empurrando, né? Essa solvente, ele vai empurrando essa mistura para cima. Quem que vai sair aqui do outro lado primeiro? Quem tiver mais interação com a fase móvel. Por quê, Fê? Por conta da polaridade das moléculas. Normalmente, a gente escolhe uma fase móvel e uma fase estacionária de polaridades diferentes. Então, se a fase estacionária for polar, a móvel é apolar e vice-versa. E aí, ele vai tentando passar por entre essas fases e até chegar do outro lado. Se a molécula também for muito pequenininha, ela tem uma tendência a percorrer isso aqui mais rápido. Mas, Fê, o que é mais importante? A massa da molécula ou a polaridade? A polaridade. A polaridade vem em primeiro lugar.
Então, ele diz que nessa separação cromatográfica, a primeira fase que saiu, a fase que saiu mais rápido, são moléculas polares. O que isso significa? Que a minha fase estacionária é apolar. E aí a minha mistura de solventes ou meu solvente é polar, porque quem percorreu primeiro aquela fase, quem saiu mais rápido, quem percorreu com mais velocidade foi o polar. Mas só uma única molécula, ele fala bem claro, a molécula polar. Então só tem uma molécula apolar. Só uma. Gente, o que é muito fácil da gente perceber quando você se liga em que vai ter várias moléculas parecidas e uma que vai ter alguma coisa de diferente, tá? Mesmo que você tenha dificuldade de ver o que é polar e apolar, fica ligado, isso vale para o Enem, vale para o UERJ. Porra, eu tenho 4 moléculas, só uma sai na segunda fase. Porra, ela tem que ter alguma coisa diferente dos outros. E aí, quando a gente olha, né, as moléculas, a gente vê que nessa segunda fase, olha só, essa daqui, ela é um hidrocarboneto. Essa daqui tem uma hidroxila, outra hidroxila e um grupo C dupla O. Elas são diferentes. Essa daqui, ela tem uma hidroxila. Se eu comparar com as duas primeiras, ela é mais parecida com essa daqui. Porque essa daqui tem hidroxila, essa aqui também. Se eu comparar essa daqui, ó, então ela tem 2 hidroxilas e 2 grupos O, C dupla O. Cara, essas três aqui são muito parecidas quando comparadas a essa última aqui, que é um hidrocarboneto. Então, usa bom senso. Mesmo que você tivesse dificuldade de ver polaridade, é a única molécula que não tem oxigênio. Se só uma molécula sai na segunda etapa, tem que ser molécula diferente. Portanto, é ela. Moleza, vai. Aqui uma questãozinha de estéquio, né? Aquela coisa clássica. Questãozinha que para o UERJ nunca é assim, um transtorno em termos de conta, tá? Então, o que eu tenho de importante aqui? Ele vai falar da hemoglobina na corrente sanguínea. Então, ele tem uma constatação de que 1 grama de hemoglobina arrasta 2,24 vezes 10 a menos 4 litros de oxigênio molecular. Quem é o oxigênio molecular? Esse carinha aqui. Quem é a hemoglobina? Esse carinha aqui. Então, eu já sei que a proporção entre eles é 1 para 4. E aí, filho, presta atenção que ele foi fofo contigo, hein? Ele foi teu amigo, hein? Foi teu parceiraço, aliás. Tu vai lá na tabela, que ele tá falando aqui de comportamento ideal dos gases, de CNTP. Tu vai lá na tabela periódica, no final da prova, e você vai ver que ele vai trazer essa informação para você de que 1 mol de qualquer gás na CNTP, 22,4 litros. Cara, dá uma olhada para esse número aqui, galera. Dá uma olhadinha. 22,4, 2,24. Porra, isso não foi à toa, amigo. Isso foi de propósito. Fica ligado. Ou seja, vai ser fácil fazer essa conta. Então, vamos lá. Eu quero saber a massa molar da hemoglobina, tá? Vou começar pelo oxigênio. Eu sei que, peguei lá na tabela, cada 1 mol vale 22,4 litros. Então, o valor em oxigênio que ele me deu, eu vou achar em mol. Gente, como é que eu faria essa conta? Fala sério, ó. Esse X aqui, ele seria esse número grandão, que eu não trabalharia com ele aqui, tá? Eu faria isso aqui, ó. 224 vezes 10, ó. 1, 2 a menos 2 vezes 10 a menos 4. Eu não poderia botar direto vezes 10 a menos 6? Claro que sim. Mas estou facilitando a vida, ó. E aqui, eu não trabalharia com 22,4. Eu também trabalharia com 224, só que vezes 10 a menos 1. Ó, cortei esse 10 a menos 1, pode cortar com 10 a menos 2 e sobra 10 a menos 1. 10 a menos 1 com 10 a menos 4, 10 a menos 5. Mais fácil que isso é impossível, gente. Agora eu vou fazer aquela relação de 1 para 4. 1 mol de hemoglobina carrega, transporta 4 mol de O2. Eu tenho essa quantidade de mol de O2, quanto que eu vou ter de hemoglobina? Moleza, né? Era só
fazer uma divisão por 4. 1 dividido por 4 dá 0,25, depois eu andei com a vírgula, tá? E aí eu sei que cada 1 grama de hemoglobina, porque ele falou lá atrás que 1 grama de hemoglobina que carregava essa quantidade de oxigênio. Então, 1 grama de hemoglobina carrega essa quantidade aqui, né, de oxigênio. E essa quantidade em mol de hemoglobina, quer dizer, 1 grama de hemoglobina em mol, eu vi que deu 2,5 vezes 10 a menos 6. Quanto que vai ser 1 mol de hemoglobina em grama? Aí, moleza também, eu tenho só uma multiplicação aqui, daqui para cá. Eu fiz um aumento, né? 10 a menos 6 para 10 a menos 5. Molezinha também, a conta tá muito, muito fácil. Trabalho em notação científica que você não vai ter problema, tá? Ou seja, conta fácil, o ERG facilita muito a vida da gente. Gente, era esse o papo que eu tinha para trazer hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. As questões da UERJ nessa prova não vão ser só 6, vão ser 7, mas dificilmente elas vão ter um nível de dificuldade bizarro, um nível de dificuldade aleatório. Então, assim, não surta, não procurem cabelo em ovo, tá? E se tiver qualquer dúvida nas explicações de hoje, fica tranquilo, bota lá nos comentários que eu prometo que eu respondo o mais rápido possível. E logo, logo teremos mais questões e mais aulas, tá bom? Beijo, fui!